Agora eu vou colocar aqui o Alexandre Aragão e a Leda Vasconcelos, ambos são do Ceará. O Alexandre Aragão é mestre em ciência política, educador e mestre em ciência política. E eu vou chamar ele e a Leda, né? Leda Vasconcelos. Vou colocar aqui na tela. Alexandre, muito bem-vindo. Leda, muito bem-vinda. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo ótimo. Chegando agora de uma manifestação na Rádio Universitária contra a censura, né? Então, estamos muito felizes. Muito bem. Então, eu trouxe os dois aqui, a Leda Vasconcelos, Alexandre Aragão, são do Ceará, para a gente conversar um pouco aí sobre a tensão política, né, por razões óbvias, né, entre o Partido dos Trabalhadores e o PDT. No Ceará, você tem uma aliança histórica, uma aliança de muitos anos, né, no governo, e você tem uma tensão hoje, e eu queria que vocês falassem. Alexandre, vou passar a palavra para a Leda primeiro. Posso? Certeza. Com certeza. Como é que tá essa aliança aí entre o PT e o PDT? Quais são os pontos de atrito? E qual a sua opinião sobre isso? Bom, para começar, é uma alegria estar aqui, né? Grata em estar aqui para a gente conversar um pouco sobre um problema crucial para os rumos do país, um cenário político gravíssimo, né? Nós estamos num momento crucial da vida política nacional e precisamos, portanto... E o Ceará não é um local qualquer. O Ceará tem um lugar importante nesse cenário e o Ciro Gomes é cearense, né? Está aqui no Ceará. Então, é importante esse debate. Eu queria começar, Miguel, dizendo que nós estamos em 6 anos de golpe, 3 anos e meio de governo genocida de Bolsonaro. Passamos por uma situação onde nossa principal liderança, o Lula, ficou como um proscrito e preso político, mas, apesar disso, o Lula bomba nas pesquisas, né? E o PT dispara nas intenções de votos como um partido de preferência nacional. É nesse cenário que a gente discute e fica nessa indefinição sobre um PT no Ceará ou a manutenção da aliança com o PDT de acordo com os critérios dos Ferreira Gomes. Como eu me insiro nesse debate? Há pouco tempo nós lançamos, no ano passado já, né? Nós lançamos um movimento, e aí puxado pelo companheiro deputado federal Zé Ayrton, que teve adesão também da deputada federal Luciane Lins, e outros agrupamentos do PT, que colocavam o problema da necessidade de uma candidatura própria do PT. Nada mais óbvio. Nós estamos aí com o governo Camilo, do Partido dos Trabalhadores, temos Lula, que também se reafirma nas pesquisas aqui no Ceará. Então, as pesquisas informam apenas que quer o PT protagonizando o cenário político nacional e no Ceará, e Lula presidente. Então, esse movimento teve uma importância, porque quer debater por quê? Num cenário onde o povo reafirma Lula presidente, PT como seu partido de referência, protagonizando a luta, nós vamos ceder ao PDT sobre os critérios definidos pelos Ferreira Gomes, ou mais precisamente, pelo Ciro Gomes, as eleições aqui no Ceará. É esse o debate que está posto, e o drama está aí. O drama está aí. Né? A disputa no campo, saindo no campo do pessoal, mas que a gente precisa aprofundar um pouquinho esse debate. Tá bom, Leda, a gente vai conversar bastante, daqui a pouco, só para rodar um pouquinho o debate, para ficar animado, vou passar para o Alexandre, né? E só fazer uma provocação. Alexandre, a governadora do Ceará, a Isolda, né? Isolda. O que a gente ouve falar, aí você me corrige se eu falar besteira, é que a Isolda seria mais ligada ao Lula, seria amiga do Lula, seria uma pessoa que preferida pelo Lula, pelo PT, tem melhores relações políticas com o PT, e que os Ferreira Gomes eles queriam mais emplacar o Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza. Isso procede? Você tem a palavra agora.
Boa tarde, né, Leda? Boa tarde, Miguel. Também é uma alegria muito grande poder estar aqui. Eu acho que isso que a Leda colocou, Miguel, do ponto de vista da análise de conjuntura do golpe para cá, é muito importante para que a gente possa entender um cenário político, histórico e a luta que a gente precisa desenvolver contra quem? Né? Quem são os nossos inimigos e quem são os nossos aliados. Essa é a primeira questão que não se pode, digamos, esquivar ou ocultar no processo eleitoral. Então, isso aqui a gente precisa estar muito, muito consciente disso. Quer dizer, a gente precisa fornecer ao nosso eleitorado, aos nossos companheiros e companheiras, cidadãs e cidadãos brasileiros, um processo de debate que vá a fundo, vá na ferida daquilo que a gente foi golpeado, quer dizer, todo um processo de democracia que a gente vinha construindo e foi golpeado de uma forma nefasta, de uma forma jurídica, parlamentar, militar, midiática, desde 2016. Então, essa eleição, ela não se dá num contexto normal. A normalidade que a gente está, a exceção, o estado de exceção que a gente está, é preciso que o eleitorado tenha consciência disso e, logicamente, que os candidatos façam um debate franco, aberto, né, enfatizando essa necessidade histórica de a gente retirar o fascismo do poder e recolocar forças progressistas, forças democráticas, no caso do presidente Lula, com a experiência acumulada que ele tem, não só da presidência da República, mas do processo de construção de um partido de trabalhadores, o maior partido da América Latina, no campo da esquerda. Isso aí eu acho que a Leda colocou foi importante. Agora, o debate não se dá entre Roberto Cláudio e Isolda, a questão não é essa. A gente não pode fulanizar o debate político aqui no Ceará como eles estão querendo. Eu entendo, inclusive, que isso é uma tática como uma forma de fazer com que a percepção popular, pública, a opinião pública, acho que só existem essas duas opções. Isso daí é uma coisa muito, digamos, muito tática, muito nefasta. A questão que está posta não é essa, a questão que está posta é o programa político que nós queremos fazer avançar. O movimento PT Laicar, que a companheira Leda colocou aqui, que nasceu em julho do ano passado, ele fez todo esse processo de análise de conjuntura, de análise histórica do que foi essa aliança, de análise política do que foi essa aliança com os Ferreira Gomes, e a perda que o PT obteve do ponto de vista do protagonismo político que ele tinha. Nós tínhamos, antes da aliança, 34 prefeituras. Com a aliança, nós caímos para 17. Nós tínhamos um senador da República, nós não temos mais. Nós tínhamos cadeiras que hoje na Câmara Federal nós não temos mais. Nós tínhamos cadeiras na Câmara Legislativa que hoje nós não temos mais. Então, o debate não é maniqueísta, né? Entre como se Isolda representasse o bem e Roberto Cláudio representasse o mal. A questão não é essa, a questão é muito mais profunda, para que a gente possa entender o processo histórico em que nós estamos inseridos, e o Ceará não é uma ilha, não é uma estrela isolada dentro de uma constelação. Ela faz parte do território brasileiro, ela sofre as consequências de políticas neoliberais, que agora associada ao fascismo está provocando o desemprego, a fome, a perda do patrimônio nacional. E o que está em questão aqui no Ceará é justamente isso. Nós precisamos fazer com que o Ceará entre dentro dessa dinâmica de uma forma aberta, e o Partido dos Trabalhadores é a ferramenta que a gente entende que pode provocar essa mudança, se aliar ao projeto nacional do presidente Lula com o PT e as forças progressistas, e o PT aqui não pode estar fora. Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar. A gente continua na segunda rodada. Maravilha. Eu pedi para o Guilherme subir uma pesquisa presidencial no Ceará, né? Foi feita uma pesquisa IPEC, já tem quase um mês, mas misteriosamente não foi publicada. Agora tem essa pesquisa do Paraná Pesquisa, que foi a mais recente que eu tive acesso. Eu peço para o Guilherme colocar na tela aí, que eu quero fazer uns comentários, aí vou passar a palavra para a Leda, só para pontuar um pouco aí. Essa pesquisa do Paraná Pesquisa, no Ceará, né, que às vezes a pessoa vê aí, isso é só Ceará, eleitores do Ceará. O Lula tem 44%, Bolsonaro 25%, Ciro 14%. Eu só queria pontuar aqui, o Lula, como sempre, tem mais entre mulheres, né? O Lula mais forte no eleitorado feminino. O Ciro, ele vê que ele perdeu muita densidade no Ceará,
O Ciro tem mais eleitores entre pessoas com ensino superior, ele tem 19%. O Paraná Pesquisa não divide por renda, uma pena, mas a gente consegue fazer uma correlação com instrução, né? Com 20%. Mas o Lula tem mais que todo mundo, né? O Lula tem 36%, pessoas com ensino superior, o Bolsonaro 30%, o Ciro 19%. Mas entre pessoas com menos instrução, o Lula tem 49%, mais que o dobro do que o Bolsonaro, que tem 21%, e o Ciro tem 12%. Enfim, pode voltar a tela aí. Leda, você vê que o Ciro está atrás do Bolsonaro, né? No Ceará, mesmo entre mais pobres. O que você atribui essa queda aí? Porque o Ciro era o todo-poderoso no Ceará, sempre falou que eu sempre ganhei no meu estado. O que você atribui essa queda do Ciro no Ceará? É o Lula? É o Lula que entrou? É a única explicação? Pois é, o que atribui a queda, eu prefiro... A questão é o que leva o PT a ter esse crescimento, né? Manter esse crescimento como referência, e o PDT, que não é um problema cearense, em todo o país, nas pesquisas da Datafolha de dezembro, se eu não me engano, o PT era o partido de referência, seguido lá embaixo pelo MDB e o PSDB. E o PDT figurava com 1% das intenções de voto. Essa é uma realidade nacional. Quer dizer, é o PT, com todos os problemas que ele possa ter, que precisa assumir o protagonismo com alianças. Porque quando a gente fala assim, Miguel, a impressão que tem é que a gente é contra a aliança. Não somos contra a aliança. Agora, hoje, nós temos aqui no Ceará, por exemplo, avançando um pouco no que você está colocando, além dessas pesquisas, o Instituto Ranking do Brasil também apresentou pesquisa, Lula com um pouco mais de 24%, Bolsonaro com 12%, aqui no Ceará, e Ciro com 6%. Nós temos que enfrentar aqui o capitão Wagner, candidato bolsonarista. Só existe um partido que pode fazer frente e vencer. Eu vou me apoiar na fala do próprio Guimarães, um companheiro nosso do partido, uma liderança, deputado federal, mas que está à frente dessa negociação com o PDT, na linha que o Alexandre colocou aqui, como se o problema fosse Isolda, né? Ele disse na imprensa, mas eu vou usar com as palavras dele, a depender desse nome, o nome, no caso, Roberto Cláudio, que é o nome do Ferreira Gomes, do Ciro, e do caminho que o PDT escolher, evidentemente que o PT pode até discutir candidatura própria. Não vai manter uma aliança a ferro e a fogo. O PT não vai para qualquer aventura. Ok. Eu gostaria de saber qual aventura. Porque uma aventura hoje é tentar ressuscitar Ciro Gomes, aqui no Ceará. É uma aventura hoje tentar levantar o PDT, que está morrendo aqui no Ceará. E o povo cearense quer o PT como governo e quer um palanque para o Lula aqui no Ceará. Então, a pergunta é, a aliança é com a Isolda ou com o PDT? É isso que nós queremos saber. Porque, a partir daí, nós teríamos outras questões a colocar. E qual aventura é essa? Porque, realmente, a militância do partido não quer ir para qualquer aventura num momento crucial da vida nacional, que tem Bolsonaro de um lado e tem capitão Wagner aqui representando a política bolsonarista no Estado. Ô, Alexandre, por que o capitão Wagner é tão forte? Qual é a dinâmica que dá tanta força ao capitão Wagner no Ceará? É uma pergunta muito importante, porque é justamente esse debate que precisa ser enfrentado, né? O que é que faz que um representante do fascismo, né, um representante do inominável, do presidente inominável, tenha tanta força aqui? Eu queria fazer só um dado anterior, Miguel, se você me permitir, para poder chegar até essa resposta. Nós temos, né, dentro da perspectiva política aqui no Ceará, dois nomes que puxam fortemente o eleitorado para uma esperança, para uma perspectiva de mudança, para uma perspectiva de um retorno futuro. Retorno futuro no sentido de quê? De a gente voltar à primeira dezena do século XXI, quando o Brasil entrou numa perspectiva progressista,
né, de distribuição de renda, né, com o governo do presidente Lula. Temos o nome de Lula, como você bem mostrou aí na pesquisa, ele puxa os votos de uma forma absurda aqui. Em pesquisas estimuladas que nós temos correndo dentro do nosso partido, que não foi publicada porque não teve registro no TSE, esse número chega a mais de 50%. Certo? Isso é um nome forte, que é o símbolo de tudo aquilo que o processo, digamos, eleitoral nosso, nacional, tá levando para frente. E o segundo nome é o ex-governador Camilo Santana, que também é um puxador de voto, que a pesquisa sua aí não apresentou, mas que é uma pessoa que também puxa voto. Então, esses dois quadros do Partido dos Trabalhadores políticos são do Partido dos Trabalhadores. Aí fica a pergunta no ar. Nós temos duas forças, né, possantes, que podem conduzir um processo eleitoral e levar o nosso partido a uma vitória, e nós estamos, de uma certa forma, acanhados, né, debatendo se vai ser Isolda ou se vai ser Roberto Cláudio, e não aprofundamos esse debate em torno da potência que o PT representa aqui no Ceará. Isso é uma questão. Voltando para o Capitão Wagner, nós tivemos uma pesquisa no início do mês, feita por Marcos Coimbra, Vox Populi, certo? Para poder entender o quadro, o cenário aqui no Ceará. Quando a pesquisa está espontânea, o Capitão Wagner aparece em primeiro e outros segundo, terceiro e quarto lugar. Quando a pesquisa é estimulada, quando aparece Lula, né, vinculado a um candidato do PT, ou seja, sai do cenário binário do BDT, Isolda e Roberto Cláudio, aparecem três nomes, todos três com possibilidades de ganhar à frente do Capitão Wagner e dos outros. Quem são? Os três deputados federais do Partido dos Trabalhadores. O deputado José Ayrton Cirilo, a deputada Luziane Lins e o deputado José Guimarães. Todos os três, dentro de um cenário estimulado, com Lula, né, alinhado com eles na pesquisa estimulada, eles ficam à frente de Wagner. Então, a questão que, no meu entender, o que está faltando é porque Wagner aparece porque não existe ainda colocada a perspectiva de mudança efetiva para o eleitorado daqui. O eleitorado daqui está esperando que o PT se apresente alinhado com um projeto nacional de Lula, que se apresente com um palanque leal e forte, fiel a Lula, e que venha apresentar a razão por que ele é um partido político, a razão por que ele disputa poder, principalmente no primeiro turno. Se no primeiro turno as propostas existem justamente para que os partidos políticos possam apresentar suas propostas, o PT, dentro de uma conjuntura como essa favorável, ele está se esquivando. Essa pergunta precisa ser debatida dentro do partido. Essa pergunta precisa ser debatida com a sociedade cearense. E eu queria fazer só mais uma observação para não me estender muito. Quando nós começamos o movimento PT lá e cá, justamente defendendo a pauta de uma candidatura própria do PT ao governo do Estado, que fosse fiel e forte ao palanque de Lula, nós fizemos três análises. A primeira análise foi saber como é que a sociedade cearense, pelo menos aqui no Reduto de Fortaleza, pensava a expectativa de uma eleição. Todos, tanto na pesquisa qualitativa que nós fizemos, quantitativa, como na pesquisa qualitativa, todos apontavam que queriam o PT na cabeça. Todos. Fizemos 8 grupos focais. E todos disseram, queremos o PT na cabeça. A segunda questão, eu já falei no bloco anterior, foi a análise do que foi o resultado histórico e político dessa aliança. Quer dizer, o PT se submeteu a uma forma de aliança onde, em vez de aumentar o protagonismo político dele, diminuiu. E a terceira questão, que é pública notória, é esses ataques violentos, inconsequentes, né, que o patriarca da oligarquia, Ferreira Gomes, faz continuamente contra Lula, contra o PT, contra os militantes do PT, contra os simpatizantes, os reais simpatizantes do PT. Ele está dizendo o tempo todo, não quero o PT, não quero estar com o PT, não me interessa o PT.
que o PT não toma uma atitude, né, que seja consequente a esse desaforo que a gente vem recebendo o tempo todo. Então, resumindo, o que eu acho, na minha perspectiva, de Wagner ocupar a posição que ocupa, é justamente a ausência, né, da aparência, do debate, das propostas que o PT aqui no Ceará precisaria assumir historicamente a sua responsabilidade histórica para se alinhar com o projeto nacional de Lula e tendo presente que tanto Camilo Santana, tanto quanto Lula são membros de um único partido, do mesmo partido, e são locomotivas para gerar uma vitória forte, inabalável que a gente pode ter nessa eleição. Então, Wagner ocupa, no meu entender, essa posição por ausência de ocupação do espaço político. Não existe vazio em política. Então, esse espaço de Wagner, por enquanto, está ocupado, porque o PT ainda não se colocou na posição de ocupar o espaço que lhe cabe historicamente e politicamente. Essa é a minha compreensão. Muito bem. Deixa eu só ler uns superchats aqui que chegaram, que eu quero ler e agradecer. O Mário Pradal, muito obrigado, Mário. O Rogério Matucci, elogiando aqui as análises. Muito obrigado, Rogério. O Joyce deixou um super chique, muito obrigado. O César Fábio, quem fizer um projeto coletivo vai levar essa eleição, é isso aí. O Eurico da Ruda Neto, o Ciro Gomes, oligarca, coronelzão, destrambelhado. E o Rogério Matucci também, mais um elogio aqui. Muito obrigado a todos. Leda, uma coisa que todo mundo pensa, né? A gente observa o cenário nacional, a conjuntura. De fato, o Ciro tem feito ataques muito virulentos ao Lula, ao PT. E você tem aliança. Aí, quando ele fala do Ceará, às vezes, quando alguém pergunta para ele, não, mas você não é aliado lá no Ceará? Não, o Ceará é diferente. O Ceará a gente tem aliança. Né? Aí fica coisa meio confusa, né? Pois se o PT é tão inimigo assim, por que vocês são aliados no Ceará? Então a impressão que a gente tem é que caminha para ter uma crise, né? Isso é óbvio, né? Porque como é que o pessoal no PT recebe essas críticas do Ciro ao Lula e ao PT? Pois é, a palavra crise, você tocou na questão crucial, crise, né? Porque aí nós temos duas questões. A crise que está se dando no interior do Estado. Mas antes disso, a posição. Embora eu seja da direção estadual do PT, não me consultaram sobre a resolução que saíram frente à acusação do Ciro que o PT, um setor do PT é corrupto, né? E que o Ciro e o PDT não vai discutir com corruptos, fazer negociações com corruptos. Essa é a acusação, e a executiva estadual do PT se reuniu para tomar uma posição. Com aquela nota, eu preferia não ter saído com nota nenhuma. Porque se eu fosse consultada, eu diria que a nota que eu iria escrever seria: eu quero saber, Ciro, quem é a ala, o setor corrupto do PT, aqui no Ceará. E qual foi a corrupção? E provar a corrupção. Se não tem como provar, ele tem que ir publicamente pedir desculpas. Senão vai ter que provar na justiça. Eu sou do PT. E eu quero saber quem é que ele acusa de corrupção. Eu sou dirigente do PT. Mas o PT não pede essa resposta. Agora mesmo, no debate, se é que aquilo ali chama de debate, com o Gregório, ele reafirmou que o Lula é corrupto e o PT é mentiroso. E aí o PDT? Eu queria que a direção do PT cobrasse do PDT um posicionamento. Que o PDT dissesse, por exemplo, que não tem nada a ver e que não corrobora com as acusações do senhor Ciro Gomes. Mas o PT não fez isso. O que a militância pergunta o que diabo é isso? E aí, Alexandre, você tem toda a razão. A militância está pronta para colocar o PT governando e montar um palanque do Lula. Isso em cada município do Ceará. É essa a expectativa. Mas nós temos acusações sem resposta. Ciro acusa, e Ciro não é qualquer pessoa dentro do PDT. E Ciro disse, respondendo ao Guimarães, que se quiser assim, um partido que está morrendo aqui no Ceará,
Um partido que está morrendo nacionalmente. Talvez por causa do Ciro. E o PT não responde. O PT quer uma aliança, ninguém é contra a aliança, inclusive com setores importantes do PDT. Mas queremos discutir o conteúdo dessa aliança. Para mim, tanto faz Isolde e Roberto Cláudio. Se a minha aliança é com o PDT, aliás, se eu fosse o PDT, eu agiria do jeito que está agindo. Porque se eu defino uma aliança com o partido, é o partido que vai indicar o nome, não o outro partido. E a questão aí não tem nada a ver. Tem também a razão, Alexandre, com Isolda e Roberto Cláudio. Tem outros acordos. E eu queria discutir no meu partido, com a direção do meu partido, do qual eu integro, que acordos são esses, porque as justificativas, as crises que se apresentam, não justificam essa aliança com os Ferreira Gomes aqui no Ceará. Um dos exemplos, para fechar mesmo, Miguel, é uma crise que acontece agora no Aracati. Eu só vou mencioná-la porque a vítima, na ausência de outro nome, tornou pública a denúncia, que a vice-prefeita Denise teve um evento no Aracati, e a vice-prefeita, achando que não foi comunicada, não foi convidada, talvez por falta de comunicação, correu e foi. Chegaram, foi barrada no baile. Um evento com a Isolda Sela. O prefeito, nessas alianças com o diabo que o PT faz nos municípios, um cara que de esquerda, tem muito de duvidoso, estava lá, mas a vice-prefeita não pôde participar. Segundo a denúncia da vice-prefeita, Denise, disseram que se ela entrasse, estava organizada uma vaia contra ela. E ela não entrou. Eu teria entrado. Eu gostaria de ouvir a vaia. Quem ia me vaiar? Mas ela não entrou. A conclusão dela é que, se está assim, ainda sem o PDT dominar completamente a máquina do Estado do Ceará, imagine quando assumir. Denise compreendeu agora o problema. O problema não foi barrar a vice-prefeita do PT no município do Aracati, mas barrar o PT num processo de liquidação, que Ciro, na sua demência, é a expressão mais evidente disso. Mas há uma disposição de rifar o partido referência no Estado do Ceará, do cenário político. E, infelizmente, a culpa partidária não compreende isso. Mas nós estamos prontos, né, Alexandre? A militância do partido está pronta para protagonizar esse luto e colocar o PT de novo na cena política, que é isso que é a base social do PT e a base de militância do PT que é aqui no Ceará. E, para isso, nos preparamos para a convenção de tática eleitoral, que estava prevista para o dia 28 e foi adiada. Talvez por conta das crises que você fala, Miguel, que só tende a se aprofundar nos municípios do Estado do Ceará. Pessoal, agradeço muito a participação de vocês. Infelizmente, não posso me estender mais. Tem outro bloco que vai começar agora, o convidado já está aqui.